como salvar a minha família, a minha casa. Amém? Olha aí, diga assim, vamos aprender. Salvando a nossa família. A Bíblia nos fala de algo muito interessante, que todo mundo conhece, que está em Atos 16, 31. Atos 16, 31 diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Agora eu vou incomodar de novo, sei que alguns não gostam, porque às vezes eu não estou bem, eu também não gosto, mas tudo ok. Diga, irmão, olha que poder. Creia no Senhor Jesus, profetize, e será salvo tu e toda a tua casa. Essa passagem, meus queridos, ela é bastante usada na linguagem da igreja, não é mesmo? Às vezes é uma pessoa lá triste, aborrecida, o que nós dizemos? Não, mas fica tranquilo, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ela é bastante conhecida, mas pouco os que vivem essa palavra, não é? Muitas vezes a gente está falando ela, mas não está vivendo. Até a gente crê, mas não está vendo a salvação, não está vendo essa palavra se cumprir. E no decorrer dos tempos, vai parecendo que fica mais difícil, fica mais distante essa promessa de se cumprir. A gente percebe, nós às vezes como pai, que o tempo passa, os filhos crescem, e cada vez eles vão assim se distanciando mais, eles começam a tomar o seu rumo, eles começam a tomar o seu próprio caminho, e cada vez eles tomam as suas próprias decisões. E a primeira decisão que muitas vezes um filho toma, qual é? É deixar os caminhos de Deus, não é mesmo? A gente pode até criar os filhos no caminho de Deus até uma determinada idade, mas chega um tempo que eles começam a tomar as decisões. E eles muitas vezes começam até nos confrontar. Eles começam para a escola, eles começam a ver algumas outras coisas, ver se os amigos, colegas, tomando suas próprias decisões, falando algumas coisas, eles ficam ali ouvindo, e eles começam a ser influenciados por aquilo, eles começam a se questionar, e eles vêm e nos questionam, mas pai, mas por que não? Mãe, mas por quê? Mas filho, mas por que eu não posso? Mas por quê? Não é assim? Quem já viveu isso? Amém? Quem está vivendo? Eu estou vivendo. Às vezes o filho vem, mas por que não? Mas e por que isso? E a gente lá vai, né? Tem que usar a palavra, e usa a Bíblia, e ensina, e muitas vezes eles não entendem a palavra de Deus. É difícil. Mas algo nos chama a atenção em Gênesis capítulo 6, versículo 6, nos mostra quando Deus decidiu exterminar o homem da face da terra com o dilúvio. O versículo 8, ele diz que apenas um homem, Deus encontrou graça. Em Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Quer dizer, em Noé, Deus encontrou algo diferente. Algo que poderia, ali na vida de Noé, poderia alcançar a salvação da família de Noé. E diz que aquilo chamou a atenção de Deus, né? O que chamou a atenção? Que em meio a uma geração corrompida, em meio a uma sociedade corrompida, pecadora, em meio a escarnecedores, em meio a pessoas argumentadoras, questionadoras, pessoas intelectuais, pessoas de todos os níveis e classes sociais, em meio àquela geração, Noé não se contaminou. Noé não se deixou iludir por tudo aquilo. Você sabe que eu estava lendo uma palavra, eu puxei um vídeo para mim saber algumas coisas sobre a Arca de Noé. E eu vi um vídeo que alguns pesquisadores queriam assim provar que a arca não existiu. E eram tão fortes ali os argumentos que eu parei assim, não que me abalou, mas eu parei para observar o quanto era forte aqueles argumentos. E no mesmo instante o Espírito Santo de Deus disse assim: você viu como é forte
as mentiras do diabo, que se não é uma pessoa bem estruturada, as mentiras do diabo prevalecem sobre as verdades de Deus. Se sabia? E que isso é uma realidade. Noé, a gente percebe aqui que o que chamou a atenção de Deus era que Noé se manteve firme. A Bíblia diz que ele era justo, que ele era reto, ele andava com Deus. Então nós percebemos algo, que pelo posicionamento de Noé, Deus traça um plano para salvar sua família. Diga comigo, posicionamento. Posicionamento. Pelo posicionamento de Noé, em meio àquela geração, Deus traça um plano para salvar sua família. A Bíblia nos diz, nos decorrer ali desse texto, decorrendo o texto, diz que Deus deu para Noé os mínimos detalhes da construção da arca, quando Deus disse que ia destruir aquela geração. Deus deu os mínimos detalhes, e Noé, a gente percebe que ele ouviu a Deus. Então a gente vê que Deus tem planos de salvação para a nossa família, para a nossa casa. Deus quer salvar. Deus quer salvar. A questão é, se eu tenho ouvido a Deus nos mínimos detalhes. Diga detalhes. Mínimos detalhes. Deus fala nos mínimos detalhes. A questão é se a gente ouve. Por exemplo, hoje quando o Espírito Santo falou ao meu coração isso, eu imediatamente ouvi a voz de Deus e eu fiquei refletindo e dizendo: Espírito Santo, nos dê graça então, para que em meio a um pensamento, a uma estratégia tão forte do diabo ultimamente, de distorcer as verdades de Deus, que o Senhor nos capacite a superar essas mentiras do Satanás, com a palavra. A palavra de Deus é a verdade. Então nós percebemos aqui que nós temos que ouvir Deus na hora que Ele fala. Se eu quero ver a minha casa salva, primeiro passo, além da minha fidelidade, é estar disposta a obedecer às loucuras de Deus. Se eu quero ver minha família salva, eu tenho que estar disposta a obedecer aquelas loucuras, muitas vezes as loucuras de Deus. A loucura, como a Bíblia fala em 1 Coríntios 1:27, que diz assim, ó: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Paulo diz que é loucura muitas vezes o Evangelho, é loucura muitas vezes, para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos, nós sabemos que é o poder de Deus. E você, meu querido, não adianta, se você dá vazão, lugar para Satanás, ele vai começar a querer lançar argumentos dentro do teu coração, para pôr em dúvida a palavra de Deus. A questão é que você deve fechar os olhos para o mundo, para as mentiras do diabo, e crer no Evangelho, crer na palavra, crer nesta loucura, crer nisso que para muitos isso aqui é para louco. Mas nós precisamos dizer não. A palavra é a minha base, ela é minha rocha, e ninguém muda a minha atitude, a minha visão, o meu comportamento a respeito da palavra. Eu quero dizer que nossas atitudes falam muito mais que palavras. Nossos filhos, amados, eles, assim, muitas vezes eles olham para nós, como eles estão assim, escola, faculdade, e eles podem pensar que é loucura. Eles podem achar, mas será que, pai, porque tudo que nós fazemos para eles às vezes é careta, não é mesmo? Né? Eles podem pensar isso. Mas se nós como pai nos posicionarmos como cristão, vai determinar o futuro dos nossos filhos. Amém? Diga: se eu me posicionar como cristão, eu determino, diga, eu determino o futuro para os meus filhos, ou os filhos para os pais. É assim que funciona, meus queridos. É assim que funciona. Deus escolheu assim. Mas agora eu te pergunto, loucura por quê?
Olha só, como que Noé ia explicar para os seus filhos que Deus mandou ele construir uma arca? Você já imaginou, você aí que é pai, você que é filho, você chegar para o teu pai e dizer: pai, Deus falou comigo, mandou construir uma arca. Você já imaginou, você que é pai, dizer para o filho assim: filho, olha, Deus falou com o pai e mandou construir uma arca, né? Uma arca medida tal, tal. Olha só, era um transatlântico. Era como se fosse de 3 andares, equivalente, nas pesquisas diz 569 containers, num lugar que não tinha água. O pai chegar para o filho, você já imaginou, irmão? Olha por mão, já imaginou? Dizer: ó, filho, Deus falou com o pai. Já imaginou, pastor Carlos, você chegar e dizer isso? Já imaginou construir lá no deserto, chegar e dizer: ó, filho, Deus mandou construir uma arca, tamanho tal, tal, tal. Era uma coisa do outro mundo o tamanho daquilo. E vocês vão me ajudar. O que levou esses filhos a acreditar no pai? O que levou? Sabe o que levou? Eles acreditar no que o pai estava falando. Eles viam as atitudes do pai. Eles viam as atitudes, o comportamento. Nossos filhos, meus queridos, eles observam o nosso comportamento dentro da nossa casa. Muitas pessoas, muitos pais estão sendo, me perdoe a palavra, mas o instrumento do diabo para matar os filhos, a fé dos filhos. Porque o filho que não fala, mas observa, vê o pai na igreja, vê o pai conversando com o pastor, conversando com o líder, rindo, e depois ele vê o pai criticando, falando mal, murmurando, e o filho está observando. Você acha que um filho vai seguir, vai frequentar uma igreja, vai amar o pastor do pai dele, quando ele tiver o tempo de tomar suas decisões? Será que ele vai fazer? Eu sempre digo, falo aqui na nossa igreja, eu gosto de ressaltar isso. A gente conhece, dá para perceber o pai e a mãe que falam bem do pastor, que falam bem da igreja, que fazem com que os filhos amem o pastor e a igreja pelo comportamento da criança. A criança que chega na igreja e ela vem correndo abraçar o pastor e ama o pastor e quer o pastor e ela quer vir na igreja, ela ama a igreja e ela ama o pastor, ela vê o pastor dela como um herói, é sinal que os pais, dentro de casa, o filho não ouve nada negativo da boca dos pais. Agora, quando o filho não quer ir na igreja, quando o filho, ele não quer saber de pastor, não quer saber nem pastor, não, pode saber, alguma coisa tem. Noé, os filhos viram em Noé algo, observavam a vida de Noé e viam algo que sempre mostrou para eles que o pai era um homem de Deus, que o pai era um homem afinado com Deus, que o pai ouvia a Deus. Foi por isso que quando o pai falou uma loucura dizendo: Deus falou, meu filho, meus filhos, Deus falou para nós construir a arca, eles acreditaram no pai. Se o pai está falando, é porque Deus falou. E eles acreditaram, eles creram, abraçaram a causa. Você imagine naquela época,
Talvez quantos amigos dos filhos deles pegaram no pé, tiraram sarro, disseram talvez que eles eram loucos junto com os pais. Mas aqueles filhos, em vez de dar ouvido para os amigos lá do mundo, que com certeza eles tinham amigos, eles não deram ouvido para os amigos do mundo. Eles acreditaram na loucura que o pai falou. Será que o teu filho tem acreditado em você? Será que o teu filho tem visto Deus em você? Será que você pode dizer: eu sou luz dentro da minha casa, e se depender de mim, meus filhos vão servir a Deus, meus filhos vão amar a igreja, meus filhos vão amar o pastor, meus filhos vão ver o pastor, a pastora como homem e mulher de Deus, meus filhos vão amar a família pastoral, porque dentro da minha casa eu não vou questionar nada, eu não vou falar nada. Meus queridos, eu digo uma coisa para vocês: eu, para a honra e a glória de Deus, e honra e glória dele, sempre dele. Você sabe por que os meus filhos todos hoje são envolvidos no ministério e amam o ministério? Eu passei por lutas e dificuldades, mas o que prevaleceu foi a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nunca, apesar de tantas dificuldades que nós passamos, tantos momentos difíceis de provação, nós nunca compartilhamos nada com eles. Eles nunca ouviram a gente falar do sofrimento, nunca ouvimos falar das perseguições, muitas vezes, dos nossos superiores. Nós nunca comentamos coisas negativas. Sempre mostramos que o andar com Deus, o servir a Deus era maravilhoso. Isso é um dos segredos. Por isso que eu digo que muitas pessoas dentro da igreja estão sendo instrumento já para matar a fé de pessoas. Eu já fui em lugares que eu estando no lugar e lá tendo pessoas de Deus e pessoas ímpias, e eu ter que ouvir a pessoa de Deus falando mal de outras pessoas da igreja, criticando, falando, e aquilo doía os meus ouvidos, porque eu não podia interferir no momento, mas doía os meus ouvidos, e eu dizia: Deus, tem misericórdia. Tanta ignorância, tanto despreparo de pessoas, e que o diabo usa. Eu pergunto para você: quem tem te usado para salvar a tua casa? Ou será que na hora de ter que salvar a minha casa, meus filhos, meu esposo, minha esposa, eu preciso recorrer às outras pessoas, porque eu não tenho autoridade, porque em mim eles não verem Deus, porque eu não tenho o comportamento de uma pessoa cristã? Gente, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que nós temos que guardar nosso coração. Por isso que nós temos que dizer: Deus, guarde a minha vida, guarda a minha boca. Como Davi diz: põe os lábios na minha, põe um guarda nos meus lábios. Senhor, põe guarda nos meus lábios. Eu quero ver minha família salva. Eu não quero ver minha família ainda passos largos para o inferno. Não quero ver meus filhos indo para o inferno. Nós temos que ter prudência, vigilantes, e como pais, guardar nossos filhos. Noé, os filhos viram em Noé uma conduta reta, que aquilo fez com que os filhos acreditassem na fé de Noé e fossem salvos, porque eles ajudaram o pai a construir a arca, entraram na arca, o dilúvio veio, mas a família de Noé foi salva. Mas a Bíblia nos fala em Números capítulo 16, fala de um outro homem chamado Corá. Ele era um levita, pai de filhos, muitos amigos, um sacerdote, um líder. E diz a Bíblia que Corá, ao contrário de Noé, começou a questionar a liderança de Araão, a liderança de Moisés. E ele começou a questionar, e o fim dele foi trágico. Diferente de Noé, que fez uma loucura. Você já imaginou, Pastor Carlos, você já imaginou Noé, quando ele construiu a arca, ele chegar e dizer assim: ó,
Bichinho, 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 bichinho. Vem cá, bichinho. Vem cá, bichinho. Deus mandou vocês entrar na arca. Deus mandou vocês entrar na arca. Vem, bichinho. Vem, bichinho. Vem. Vem, bichinho. Oh. Colhe, bichinhos. Colhe. Olha ali. Olha a arca para vocês entrar. Olha quanto olha que coisa linda. Vocês ali podem ser salvos, bichinho. Oh, meu Deus do céu, mas que bichinho mais lindo. Aí Noé, dizendo assim para eles: entre na arca, bichinho. Vamos lá. Tem um bichinho que só quer dormir. Vamos, bichinho, vamos entrar na arca? Vamos, vem entrar na arquinha. Vamos entrar na arquinha, vem. Vamos entrar aquela coisinha. Vamos lá. Não quer, mas vamos entrar na arquinha, bichinho. Deus disse que é para você entrar, tá? Você tem que entrar na arquinha. Vamos lá, vaquinha. Entra lá dentro, todo mundo lá dentro da arca. Vamos lá, onde é que tá? Tem um bichinho, corre, bichinho. Porquinho. Vai pra arca. Uns gritavam, outros não. Vai lá, entra na arca, bichinho. É aí que vocês vão ficar, tá? É aí que vocês vão ficar, bem bonitinho. Esse aqui só dorme, esse bichinho que é preguiçoso. Fiquem aí, bem bonitinho, tá? Vocês não podem sair. E o Cid e Noé tudo junto. E os amigos rindo de morrer. Fiquem aí, bichinho. Bichinho, entra. Senão, fica lá dentro. Lá. Fica bem lá. Vocês já imaginaram a situação? Tô suando aqui eu? Já imaginou Noé? Um casal de cada bicho. Deus mandou, vamos levar. E agora? Corá. O que ele fez com a família dele? Um levita, um homem que tinha sido escolhido, tinha privilégios. Corá começou a questionar Moisés e influenciar pessoas. O pior é que quando, às vezes, uma pessoa, além de ela estar amargurada, envenenada, ela influencia outras. A Bíblia diz em Números 16 que Corá, ele começou ali a influenciar um grupo de pessoas que deu em torno de umas 250 pessoas. E a Bíblia nos fala que ele foi até Moisés e ele diz assim: olha, você acha que Deus fala contigo e não fala com nós? Ele disse: Deus fala com nós também. Aí Moisés diz: mas Corá, olha o que você está fazendo. Você já tem o privilégio de ser um levita, de estar adorando na casa do Senhor, de estar fazendo trabalho na casa do Senhor. O que mais você quer? Mas Corá não estava satisfeito. Irmãos, aqui quando eu comecei a ler a história de Corá, eu percebi que é terrível quando o diabo consegue contaminar o coração de uma pessoa. Aqui eles tinham saído da terra do Egito para a terra prometida, e no decorrer da caminhada, Satanás trabalhou na vida deste líder, e ele começou a ficar contra a liderança de Moisés. Ele começou a argumentar. Ele começou a achar que, bom, mas Deus fala comigo também. Eu posso ir direto a Deus. Mas eu pergunto, irmãos, que Deus é esse que se deixa de falar? Bom, Deus fala comigo. Por que tem que ser só com o pastor? Deus também pode falar comigo. Mas de que Deus é esse? Deus é um Deus de ordem. Deus fala com o pastor fala com a igreja. Deus fala com a igreja através do pastor. Aí se Deus fosse bagunceiro dessa forma, ia ser tudo uma desordem.
Em tudo Deus, desde o início da criação da humanidade, Deus colocou ordem, teve liderança, teve princípios. Porque Deus é um Deus de ordem. Diga, Deus é um Deus de ordem. Agora diga por mão, princípios. Corá começou a questionar. Moisés fica sabendo, vai e conversa com ele. Mas não adiantou. Jesus disse em Lucas no capítulo 10, versículo 16, ele diz assim, ó: quem ouve vocês estão me ouvindo, quem rejeita vocês estão me rejeitando, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Eles não quiseram ouvir Moisés. Existem pessoas que não querem ouvir seu líder, não querem ouvir seu pastor. Ele acha que ele já é autossuficiente. Em Números 23 diz que Deus mandou que todos se afastassem de Corá e de seus seguidores, se não quisessem morrer com eles. Tu acha que Deus não é radical? Deus disse, olha, Moisés, vai lá e diz, todo que estão juntado com Corá, que estão ali ouvindo Corá, se afastem deles, se eles não querem morrer junto com Corá. Será que não tem um Corá no teu caminho? Será que o diabo não colocou um Corá porque o diabo está focado para destruir você e a tua casa? Você precisa decifrar os Corás e se afastar. Deus disse, se afaste deles se vocês não querem morrer. E no versículo 27, alguns se afastaram com suas famílias e filhos. E versículo 32, e aí sabe o que Deus fez? Versículo 32, diz que a terra se abriu embaixo de Corá e da sua família e de seus seguidores, e os engoliu vivo, eles com toda os seus bens, a sua família. Será que Deus aqui não é radical, gente? Quem acha que às vezes eu sou dura? Olhe Deus. Deus diz assim, olha, vão lá, se afastem deles se não querem morrer. Ah, não, teve uns ainda que aceitaram, ficaram amiguinhos de Corá. Então Deus diz, agora vocês vão ver. Abriu a terra e a terra engoliu, diz a Bíblia, Corá, sua família e tudo que eles possuíam. Tem pessoa que está descendo ladeira abaixo e não estão detectando os Corás na sua vida. Eu sempre digo, é melhor perder um amigo do que perder a salvação minha e da minha casa. Nós precisamos estar atentos a isso. O nosso futuro está relacionado com o nosso posicionamento como cristão e com quem nós nos relacionamos. Não só o meu futuro, mas o da minha família. Podemos ter um futuro de bênção ou futuro de maldição. Aqui nós aprendemos com o exemplo de dois pais. Moisés, que ouviu a Deus, que foi exemplo para sua casa, que tinha intimidade com Deus e que fez a sua família flutuar em meio a uma tempestade, dentro de uma arca segura. Para o homem loucura, mas eles foram salvos. E aqui nós vemos um exemplo de Corá, um segundo homem, que levou a sua família a ser engolido pela terra. Por quê? Porque ele não entendeu que ele era responsável pela sua família e com as pessoas que cercavam ele. Ele não entendeu que o posicionamento dele podia fazer com que todas as pessoas em sua volta perecessem. Meus irmãos, o posicionamento, um dia eu falo isso e sempre vou falar, porque uma pessoa que marca a sua geração, ela é lembrada no futuro para sempre. Eu sempre vou falar, o posicionamento da minha mãe diante de milhares de situações terríveis garantiu a salvação da sua família. Minha mãe nunca admitiu ninguém falar dentro da nossa, ela nunca permitiu nós falar de alguém.
ela não permitia nós criticar alguém, apontar alguém. E ela tinha uma palavra que eu sempre vou repetir aqui, ela dizia: eu não aponto filho de ninguém, eu não falo mal de ninguém. Ela dizia, porque eu tenho 6 rabinhos, quero 6 filhos dela, e eu quero que os meus filhos sejam bênçãos. Eu não aponto para ninguém, porque eu tenho 6 rabos que o diabo pode querer pegar. Quer dizer, eu estou apontando aqui, mas o diabo pode estar pegando no que eu tenho. Então nós temos que aprender que tipo de cristão eu sou. O que Deus tem encontrado em mim? Fidelidade, caráter, integridade? Ou Deus olha para mim e vê murmuração, a mentira, a fofoca, infidelidade, falta de caráter? A salvação da nossa casa está em nossas mãos. Quando Deus nos chamou, Ele disse: creia em mim, será salvo você e tua casa. Creia em mim. Creia na minha palavra, siga a minha palavra, ande nos meus princípios, obedeça os meus princípios, será salvo tu e toda a tua casa, Se você quer salvação da tua casa, examine-se a si mesmo. Quer ser letal? Quer ser letal? Quem quer ser letal contra o diabo? Diga, levanta as tuas mãos e diga: Senhor, me dá um espírito de vigilância, de prudência, de temor, de amor, para com a tua obra, com a tua palavra. Se coloque em pé agora, em nome de Jesus. Talvez nós temos pessoas aqui, que você se olhar para trás, se examinar, o diabo te usou dentro da tua casa, e você, sem perceber, você falou, você fez alguma coisa que você não sabe, mas pode ter afetado a fé dos filhos. Mas nesta tarde Deus falou ao meu coração: nós somos seres humanos, somos falhos, temos às vezes um deslize, o outro, não somos perfeitos. Mas Deus falou assim nessa tarde: eu quero remover os argumentos que o diabo tem sobre os nossos filhos. Olhe bem, o argumento que o diabo colocou no coração dos teus filhos, hoje Deus quer remover. Você quer ver a tua família salva? Os argumentos que o diabo colocou no coração dos seus filhos, e que teus filhos estão esfriando na fé, estão se distanciando, porque ouviram, porque viram, porque perderam o primeiro amor. Hoje Deus quer apagar com o sangue de Jesus esses argumentos. Olhe que forte. Eu vou agora me entregar nessa oração, porque se existe algum argumento no coração de um filho meu, hoje Deus vai apagar. E eu quero fazer essa oração. E se você quer receber essa oração, você vai correr aqui na frente e você vai dizer: Deus, eu venho diante do teu altar agora, porque se existem alguns argumentos que o diabo tem colocado na vida do meu filho, hoje, em nome de Jesus, através do sangue de Jesus, será cancelado. Porque se alguma vez eu, como pai ou como mãe, fui aquele instrumento que o Satanás usou para querer destruir a fé dos meus filhos, eu estou aqui, me arrependo. Diga para o Senhor: nós vamos começar com arrependimento. Pastor, eu nem estou lembrando, mas diga: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus filhos ver às vezes eu brigando com a minha esposa, ou brigando com o meu esposo. Eu me arrependo, Senhor, de ter visto, de ter falado coisas dentro da minha casa e meus filhos ouviram. Deus, eu não vou mais ser o instrumento que o diabo tem usado. Não pensa: eu não sou instrumento, não. Então só se você é anjo. Agora, em nome de Jesus, começa a dizer: Senhor, eu peço perdão. Senhor, eu me arrependo
Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Comece a pagar. Diga: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Perdoa por palavras, perdoa por atitudes. Perdoa-me, Senhor. Eu falei o que eu não devia. Eu falei sem perceber. Eu falei no momento de ira. Eu falei no momento de dificuldade. Senhor, diga: Senhor, esse argumento não vai mais prevalecer. Meu filho será salvo, minha filha será salva, minha família será salva, em nome de Jesus. Comece a decretar em nome de Jesus. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem agora, Senhor. Começa a pagar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a se apagar desses argumentos. Senhor, nós estamos diante de Ti. Nos arrependemos, nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nossa família salva. Nossa família salva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos, diga: Senhor, esta casa é sua. Aqui, dentro desta casa, vai reinar o Espírito Santo. Senhor, Satanás não vai usar. Coloca a mão na boca assim, esta boca como instrumento, porque essa boca foi ungida para pregar boas novas, para levar luz, vida, salvação, restauração, libertação para minha família, para minha casa. Diga: hoje meus lábios são ungidos em nome de Jesus. Diga: tudo aquilo que saiu da minha boca, que prejudicou os meus filhos, agora é cancelado, é cancelado. Diga: eu cancelo palavras, eu cancelo atitudes, eu cancelo em nome de Jesus. E eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta as tuas mãos e adora Ele. Pode aplaudir a Jesus bem forte. Convenção Eira Church 2019. Letais, mantendo o avivamento.